If you will tell me I'm the only one that you love, life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again. Shaboom, hello, me again. E nesse vídeo de hoje eu quero falar sobre um assunto muito delicado, na verdade, que eu recebo demais das minhas alunas, das minhas pacientes, que eu não aguento mais fazer aquela dieta, eu como a mesma coisa, já não tô aguentando mais, ou eu enjoo muito rápido daquele mesmo café da manhã, daquele mesmo lanche. E, gente, controlar o processo inflamatório exige diversidade de alimentos. Não podemos ficar comendo a mesma coisa o tempo todo, tá? Para controlarmos os nossos processos inflamatórios, e todo mundo vai ter ali um sistema mais sensível, genes específicos que vão causar mais resposta inflamatória. Então a gente precisa estar constantemente cuidando das nossas questões de inflamação e também das nossas questões ali digestivas e de detoxificação. Eu sempre falo que são os nossos sistemas base, a gente tem que cuidar muito deles. E aí as pessoas às vezes confundem muito o que é uma dieta voltada ali para um tratamento específico momentâneo, onde pode ser sim que a gente tenha que por um período fazer uma restrição maior de alimentos, e aí você vai acabar tendo uma diversidade de opções ali menor, e realmente ter uma alimentação contínua de uma forma totalmente monótona e repetitiva. Isso não é legal, e isso vai acabar gerando no futuro mais resposta inflamatória ao invés de te ajudar. Mesmo que a gente troque alimentos ruins por alimentos saudáveis, isso já vai ser maravilhoso. Mas se você não varia os alimentos saudáveis, você pode sim seguir gerando um processo inflamatório. Claro que não vai ser da mesma intensidade de quando você está comendo coisas ruins, mas você não vai ter ali o seu objetivo lá sonhado alcançado, tá? Então, só para vocês entenderem que sim, existem tipos de alimentação e existem tipos de dieta onde a gente vai ter uma fase mais monótona. Por exemplo, na Ayurveda é comum você tratar o seu sistema digestivo, você dar um descanso para o seu digestivo. O que é dar um descanso para o digestivo? Comer alimentos que são mais fáceis de serem digeridos e que têm um potencial alergênico menor. Então existe uma monodieta, por exemplo, na Ayurveda, onde você vai comer só um alimento X dias. Então você pode ter a dieta do arroz ou a dieta de algum outro alimento ali mais cozidinho, mais fácil de ser digerido durante X dias, para você fazer um reparo ali do seu digestivo, dar um descanso para o seu intestino. Pode ser que você tenha que fazer, por exemplo, uma alimentação onde você vai restringir o seu consumo de proteína da vaca ou a lactose, ou você vai restringir o glúten. E aí, muitas vezes, se você não sabe como variar ali as opções, você vai acabar ficando numa monotonia daquela estratégia, mas aquela estratégia ela tem um objetivo, é para você retirar ali algum alimento que está realmente instigando a sua resposta inflamatória. Então, sim, existem momentos, uma dieta low food map, então existem momentos onde a gente vai precisar realmente fazer mais restrição e aí ficar com menos opções. Mas no nosso estilo de vida, no nosso controle de inflamação, a gente precisa ter uma alimentação diversificada, tá? E isso é importante, gente, porque quando nós temos uma alimentação muito repetitiva, mesmo que essa alimentação seja saudável, tá? Então vamos lá, vai que você buscou ali um acompanhamento, ou você está fazendo o meu curso, ou me seguindo e resolveu que, meu foco principal é emagrecer. É melhorar ali as minhas gordurinhas localizadas, perder culote, perder gordura abdominal, e aí você resolveu, porque você viu lá que a gente tem que controlar um pouquinho o consumo de carboidrato, né? A gente tem que dar uma moderada ali em pão, farinhas demais, tapioca demais, essas coisas todas do café da manhã que são mais comuns, biscoito, bolo, e você resolveu fazer ali, então. Inclusive é um tipo de café da manhã que eu posto de vez em quando, eu posto sempre que eu faço, que são 2 ovos com um pedaço de abacate, sementes, às vezes um pedacinho de queijo e tal, azeite, temperos, tá? Tô dando um exemplo. Maravilhoso! Vou fazer esse que eu vi lá. Você faz ele segunda, terça, quarta, quinta, sexta, às vezes até sábado, aí no domingo você dá uma fugidinha. Se o seu corpo recebe todos, mesmo que seja um café da manhã super legal, super saudável, mas pode ser que essa repetição desses mesmos alimentos, ou seja, essa mesma proteína do ovo, essa mesma gordura do abacate,
comece a diminuir a diversidade de algumas bactérias do nosso intestino, tá? Eu vou explicar mais sobre isso. Então, no nosso intestino, a gente tem diversidade de micro-organismos, a nossa flora intestinal, que é o que a gente chama hoje de microbiota intestinal. Se a gente começa a ficar muito repetido nas coisas, vamos ter espécies de bactérias crescendo que gostam mais daqueles alimentos, e aí elas começam a dominar e as outras começam a ficar menores. E aí você vai ter uma diversidade alterada. Por isso é importante a gente diversificar a nossa alimentação, porque o primeiro lugar ali que vai ter um impacto disso é o intestino, é a nossa microbiota, tá? E aí, igual eu falei, né, as estratégias que a gente pode fazer para isso são diversas, então pode ser que vai ter um momento que você vai precisar restringir um grupo de alimento específico, o glúten, a lactose, os alimentos mais fermentativos, que são os alimentos FODMAP. Pode ser que você veio de algum momento ali mais delicado, uma cirurgia, tomou antibiótico, teve uma crise de infecção alimentar, e aí você precisa dar um descanso ali para o seu intestino, e aí você vai ficar mais restrito, mas isso não significa que você vai ter que fazer contínuo, né, essa restrição ali alimentar, tá? E aí, o que acontece? Por que a gente fala tanto sobre cuidar muito do intestino, ter uma alimentação diversificada, prestar atenção nas coisas que você está comendo e nos sinais e sintomas que isso vai te mostrar? Muitas pessoas nem param para analisar quando tem um sinal e sintoma digestivo, ou dor de cabeça, ou dores articulares, se isso teve relação com alguma coisa que você comeu, muitas vezes tem relação direta. Se a gente não faz isso, se a gente não diversifica e não presta essa atenção, nós estamos descuidando da nossa saúde digestiva, que é a nossa porta principal para o controle de inflamação. Então, se você quer melhorar as suas questões inflamatórias, cólicas, dores, oscilação de humor, alergias respiratórias, infertilidade, excesso de sintomas da TPM, todas essas queixas, né? Fadiga excessiva, memória ruim, mau humor, fígado que não tá legal, você precisa começar pela diversidade de alimentos, respeitando a sua individualidade. Vou falar também um pouquinho mais sobre isso, tá? Nem sempre uma alimentação super diversa, de tudo muito saudável, vai ser bom para um intestino de uma pessoa, da mesma forma que vai ser para outra, tá? Por isso que a gente tem que prestar muita atenção no que o nosso corpo está avisando pra gente. E aí, o maior benefício disso, então, a gente precisa investir assim, né? Gastar nosso tempo, prestar atenção no que a gente está fazendo, porque isso vai trazer respostas imagináveis ali para sua saúde. Então, uma das primeiras respostas que a gente vai ter é que quando a gente diversifica essa alimentação, nós vamos ter então mais diversidade de microbiota, tá? Então, olha só, hoje a gente consegue, através de um teste que chama teste de microbiota, o teste genético da microbiota, por uma tecnologia que é uma tecnologia super avançada, uma tecnologia bem complexa até, sequenciar quais tipos, né, e espécies ali de bactérias estão no nosso intestino. E até agora a gente consegue ver também fungos no nosso intestino, o que é muito importante, principalmente para as meninas que sofrem de candidíase, micose, sintomas ali de uma síndrome fúngica. Quando a gente vê ali dentro do nosso intestino, olha só, a gente tem tipos de bactérias que são mais inflamatórias. A gente tem tipo de bactérias que são mais protetoras, mais anti-inflamatórias, produzem substâncias mais benéficas. Outras produzem substâncias que às vezes não são tão benéficas, mas às vezes elas são necessárias para que essas bactérias benéficas também aproveitem disso, tá? Então as bactérias elas formam uma comunidade ali dentro. Não é porque uma bactéria ela é um pouco mais inflamatória ou ela é às vezes até um pouco mais, ou ela é mais patogênica, que ela não deve estar no seu intestino. Ela só deve estar em equilíbrio lá dentro. Da mesma forma que as boas também devem estar em equilíbrio. Não adianta a gente ter um tipo de bactéria maravilhoso no nosso intestino, incrível, mas só tem ela. Ela não vai sobreviver, ela vai morrer. Porque elas precisam dessa comunidade. Então, hoje a gente tem a possibilidade de analisar se essas bactérias estão em equilíbrio, quais são os tipos de bactérias que tem lá no seu intestino, o que aquele tipo de bactéria faz. Então, tem esse exame, que é o teste da microbiota, que quando a pessoa tem muitos sintomas, já tentou várias dietas, nada melhora, ou às vezes até fez uma dieta ali mais monótona e de repente começou com um tanto de sinal e sintoma digestivo,
você pode ali, se não estiver conseguindo modular isso ou tratar isso, investigar até mais profundo ainda o que está acontecendo dentro do seu intestino. Mas via de regra, gente, pelos sinais e sintomas, a gente consegue ter uma boa noção do que pode estar acontecendo ali no seu intestino. Então, por isso que é tão importante a gente investir nosso tempo. Às vezes a gente vai ter realmente que investir dinheiro para comprar um alimento ali que às vezes vai ser mais necessário, ou às vezes até dar um suporte de uma suplementação para cuidar do nosso sistema digestivo. Então, se você fica ali com uma alimentação repetitiva, do mesmo jeito o tempo todo, você vai estar trazendo prejuízos ali para a sua diversidade dessas bactérias incríveis ali que ficam no intestino, tá? Não tenha alimentação monótona por muito tempo, a não ser, como eu falei no início, que você esteja fazendo um tratamento específico, tá? If you will tell me I'm the only one that you love, life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again.